Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense chamado Não Se Preocupe, Querida. Alerta de spoilers a seguir. Na década de 50, perto do deserto californiano, há uma cidade chamada Victory, onde famílias felizes vivem suas vidas perfeitas. Todas as manhãs, os maridos vão trabalhar na sede da Victory, fora da cidade, e a dona de casa fica cuidando da casa e praticando balé com a professora Shelley. As esposas não têm permissão para fazer perguntas sobre o trabalho do marido, e visitar a sede é proibido para elas. Um desses muitos casais felizes é Alice e Jack, que têm uma vida íntima muito ativa e adoram dar festas para os seus vizinhos, especialmente para a melhor amiga de Alice, Bunny, e o seu marido. O casal também tem uma música favorita que Alice gosta de cantarolar sempre que está fazendo as suas tarefas. Às vezes a cidade inteira treme por alguns segundos, e Alice tenta perguntar a Jack se isso tem a ver com os projetos da Victory. Mas ele se recusa a responder, e Alice não se importa em deixar o assunto de lado rapidamente. Uma tarde depois do balé, Bunny e Alice observam um grupo de homens em macacões vermelhos, ajudando o novo vizinho a se mudar. Mais tarde, Alice está em seu jardim, quando de repente percebe Margaret parada no quintal, com um avião de brinquedo nas mãos e os olhos fechados, porque aparentemente ela está tendo uma visão estranha de um par de olhos abertos no escuro. Alice não sabe o que fazer com ela e ignora o fato. Enquanto prepara o jantar, Alice descobre que todos os ovos da caixa estão estranhamente vazios, mas se esquece deles quando o jantar começa a queimar no forno. Alguns dias depois, Alice está participando de uma festa na piscina na casa de Shelley e cantarolando a sua música, quando Bunny pede que ela pare porque está cansada de ouvi-la. Alice percebe então que não sabe que música é essa, mas que ela sempre esteve presa na sua cabeça. Enquanto a melodia toca na sua cabeça, imagens estranhas aparecem na frente dos olhos de Alice. Mas mais uma vez ela se esquece delas, quando Bunny a distrai. A festa então é interrompida por um momento por Shelley e seu marido Frank, o CEO da Victory, para fazer um discurso de boas-vindas aos novos vizinhos da cidade. O discurso é subitamente interrompido por Margaret, que se pergunta por que eles estão aqui, quando não deveriam estar. Seu marido então a leva embora, mas agora o clima ficou bem estranho. Então Frank assume a conversa para lembrar a todos que eles estão aqui, porque estão mudando o mundo ao construir uma pequena cidade baseada na segurança e na ordem. Depois disso, Alice ainda está preocupada com Margaret e vai procurá-la, mas a encontra em sua casa, recebendo algum tipo de remédio do marido. Margaret tenta dizer a Alice que ela não está bem, que teve pesadelos e que eles a estão escondendo ali, mas o seu marido fecha a porta para que Alice não saiba. Alice então retorna à festa e encontra Jack no quarto de Frank, arrumando a sua gaveta. Para o seu choque, Jack começa a se exercitar com ela ali mesmo. De repente, as coisas ficam estranhas novamente, quando Frank aparece e começa a observá-los de uma forma muito estranha. Mas logo ele vai embora sem dizer uma palavra, e Alice nunca conta isso a Jack. No dia seguinte, Alice e suas amigas estão fazendo compras, quando surge o assunto Margaret. Elas comentam sobre como ela está se comportando de forma estranha desde o acidente. Mas Bunny interrompe e as lembra que aquilo não foi um acidente. Margaret quebrou a única regra que eles tinham e levou o seu filho para o deserto, porque viu algo, provavelmente uma alucinação. Quando a encontraram, ela estava sozinha com o avião de brinquedo do filho e nunca encontraram a criança, embora Margaret sempre jure que o tiraram dela como punição. A conversa é subitamente interrompida quando o chão treme novamente, mas as mulheres não reagem porque estão acostumadas. Uma delas se pergunta se os rumores de que os homens estão desenvolvendo armas são verdadeiros. Mas Bunny, irritada, a interrompe, lembrando-a que a única missão das esposas é apoiar os seus maridos e não fazer perguntas. Mais tarde à noite, Alice começa a ter sonhos extremamente estranhos e não consegue parar de pensar neles no dia seguinte. Ela decide que precisa de um pouco de ar fresco e pega o bonde, mas em vez de descer no shopping, ela fica para poder apreciar a vista do deserto, o que o motorista acha muito estranho. De repente, um avião que se parece com o brinquedo de Margaret aparece no céu, e então ele cai no meio do deserto. Nunca antes houve um avião sobrevoando essa área, e Alice quer dar uma olhada, especialmente porque eles podem precisar de ajuda. Mas o motorista do ônibus se recusa a levá-la até lá, porque isso vai contra as regras. Alice quebra as regras de qualquer forma e caminha profundamente no deserto até encontrar uma colina com uma estrada em espiral ao redor.
Ela faz um esforço extra para subir até encontrar uma cúpula misteriosa e começa a pedir ajuda, mas ninguém lhe responde. Alice está assustada, mas ainda quer respostas, então ela se aproxima lentamente da cúpula, até que finalmente se atreve a colocar as mãos nas paredes de vidro. Esse movimento subitamente sacode seu corpo e a faz jogar a cabeça para trás, enquanto uma série de imagens estranhas e perturbadoras aparecem em seus olhos, e a voz de Frank continua a falar sobre deixar o caos para trás. Quando Alice finalmente consegue piscar novamente, ela se vê em sua cama em casa. Confusa e assustada, Alice vai até a cozinha, onde descobre Jack tentando cozinhar, porque não queria acordá-la. Acontece que Alice já havia retornado quando Jack chegou em casa, mas ela não consegue se lembrar de nada. Ela menciona o acidente de avião e ouve Jack dizer que não houve nenhum acidente. Caso contrário, todos na cidade estariam falando sobre isso. Alice fica chateada e culpa os pesadelos, e Jack a distrai com alguns toques reconfortantes e piadas sobre culinária. No dia seguinte, Alice está limpando as janelas como de costume, quando de repente a parede atrás dela começa a se mover e a pressiona contra o vidro. Alice fica apavorada ao tentar se afastar, e em um piscar de olhos, a parede volta ao seu lugar, pois era apenas uma alucinação. Nesse momento, o telefone toca, e Alice o atende para ouvir Margaret perguntar se ela viu o que aconteceu. Ela diz que estão mentindo para elas e que elas devem ir embora, mas Alice não aguenta e lembra a amiga que ela não é louca antes de desligar. No entanto, a conversa não sai da cabeça de Alice, e durante a sua próxima aula de balé, ela fica chocada ao ver que o seu reflexo se tornou Margaret. No início, Margaret copia todos os movimentos de Alice, mas de repente ela coloca as mãos no vidro e começa a bater na cabeça, fazendo Alice gritar em pânico. Ninguém mais na sala sabe ao que ela está reagindo, e quando Alice se vira, Margaret desaparece. Alice volta correndo para casa e encontra Margaret em cima da sua casa. Alice grita com ela em lágrimas, tentando fazê-la parar, mas Margaret a ignora e termina tudo. Alice entra em pânico novamente e tenta alcançar Margaret, mas mal consegue dar 2 passos antes que os homens de vermelho apareçam para arrastá-la para longe. À noite, Alice tenta contar a Jack o que aconteceu, mas Jack não acredita porque o marido de Margaret está com ela no hospital e disse a todos que ela está bem, que foi apenas um acidente enquanto ela limpava as janelas. Alice odeia o fato de estar sendo tratada como se fosse louca e exige saber a verdade, perguntando a Jack sobre seu trabalho e o que a empresa está escondendo de todos, até que ele finalmente cede. Então ele grita com ela para lembrá-la de que responder a essas perguntas pode significar perder a maravilhosa vida que eles têm juntos, e pede que ela abandone o assunto antes de deixá-la sozinha por uma noite. Alice está perturbada para voltar a dormir e tenta se distrair assistindo TV, o que desencadeia uma nova alucinação em que ela se vê se afogando em uma piscina. A sensação é muito parecida com a da parede que a aprisionou, mas antes que ela possa entender o significado, ela pisca e se vê de pé contra a janela, como se estivesse tentando sair. Na manhã seguinte, Alice está embrulhando as sobras do jantar e não consegue se controlar, bem quando suas mãos se movem sozinhas e envolvem parte do seu corpo. Alice se recupera depois de alguns segundos e remove o invólucro, respirando fundo quando finalmente aceita que está perdendo o controle. Momentos depois, Jack traz o Dr. Collins para fazer um check-up. O médico decide que isso deve ser estresse causado pelo choque de ver Margaret cair. E quando Alice tenta explicar o que realmente aconteceu, Collins diz que a mente às vezes pode mudar a realidade porque está sobrecarregada com a dor. Ele também tenta receitar um remédio, mas tanto Jack quanto Alice se recusam a tomá-lo, prometendo que ela não precisa dele. Nesse momento, Alice percebe que Collins tem arquivos confidenciais sobre Margaret na sua pasta, o que a leva a perguntar o que aconteceu com ela. Collins explica que Margaret sofria de explosões e paranoia, o que não permitia que seu marido fizesse o seu trabalho em paz. Então ele foi demitido da Victory e Margaret foi enviada para outro lugar para receber a ajuda de que precisava. Depois disso, Collins sai de casa e acidentalmente esquece a sua pasta. Assim que ele e Jack saem, Alice pula na pasta para procurar pistas, mas é interrompida por Collins, que volta ao perceber o que esqueceu. Alice finge que pegou a maleta para entregá-la a ele, e felizmente seu ato é acreditado. Quando Collins vai embora definitivamente, é revelado que Alice conseguiu roubar os arquivos de Margaret, mas todas as páginas foram apagadas. Como aqueles arquivos são inúteis, Margaret os queima na lareira, enquanto pensa em Margaret e bebe uísque para silenciar a sua culpa.
Ela ainda está bebendo momentos depois, quando está tomando banho, e a sua mente começa a vagar, fazendo-a ver todas aquelas imagens perturbadoras novamente. Embora dessa vez, ela também possa ver os momentos doces de um casal se abraçando. De repente, ela se recupera quando Jack chega em casa e toca música. E enquanto Alice ainda está em choque, Jack vai ao encontro dela para perguntar, do nada, se eles deveriam ter um bebê. Alice promete pensar no assunto. Mais tarde à noite, os dois vão para uma festa chique organizada em um restaurante por Frank, que não para de observá-la enquanto conversa com Collins em um canto. Isso coloca Alice no limite e ela começa a entrar em colapso quando um dançarino aparece na sala para oferecer um show que lembra Alice das suas visões. Quando as lágrimas começam a cair, Alice pede a Jack que a leve para casa, mas Jack a ignora porque Frank está subindo ao palco para fazer um grande anúncio. Para surpresa de todos, Frank chama Jack para se juntar a ele e anuncia sua promoção. Todos começam a comemorar, mas essa é a gota d'água que leva Alice a um colapso total e ela corre para o banheiro, onde tem a visão do casal novamente. Bunny aparece de repente para checá-la e Alice tenta explicar tudo, mas Bunny a interrompe, a repreendendo por quebrar as regras. Ela acha que Alice está se comportando como uma criança e tentando arruinar a grande noite do marido. Por isso, ela precisa se recompor e ser uma boa esposa. Alice não tem escolha a não ser voltar à sua rotina e tentar esquecer tudo. Alguns dias depois, Jack organiza um jantar em sua casa, ao qual Frank e Shelley também comparecem. Enquanto Alice está ocupada cozinhando, Frank se aproxima para lhe dizer que ela o fascina. Ele sempre quis alguém que o desafiasse, pois os grandes homens só podem mudar a história se forem pressionados. Então ele espera que Alice continue a pressioná-lo no futuro. Durante o jantar, Alice decide se sentar na cabeceira da mesa, em vez de deixar que Jack fique com o lugar, porque ela quer olhar diretamente para Frank enquanto eles comem. Quando a conversa habitual começa, Alice a interrompe para perguntar aos convidados sobre as suas vidas antes de chegarem à cidade e aponta como as mesmas histórias se repetem entre todos os vizinhos. Diz que eles devem se lembrar dessas histórias, porque querem que eles esqueçam as verdadeiras, como o que aconteceu com Margaret. Jack tenta fazer Alice parar, mas Frank pede que ela continue, o que leva Alice a falar tudo o que viu e como Frank está mentindo para todos, para criar o seu mundinho perfeito. Frank mantém o rosto neutro e diz a todos que Alice está sofrendo da mesma psicose que Margaret, chegando a acusá-la de ter estado em seu quarto. Todos estão se sentindo extremamente desconfortáveis, e Shelley tem um ataque de fúria, xingando Alice por fazer uma cena e insultar o seu marido, antes de se levantar e sair. Todos os convidados a seguem, e enquanto Jack vai abrir a porta, Frank fica para dizer a Alice que esperava mais dela, antes de sair também. Alice fica furiosa e se irrita novamente, quando Jack volta e a acusa de tentar sabotar a sua grande noite. Ela imediatamente vai até ele para jurar que não era o caso, que Jack é mais importante para ela do que qualquer coisa, e que eles precisam deixar esse lugar antes que isso simplesmente destrua o relacionamento deles. Depois de ouvir muitas súplicas, Jack finalmente cede e aceita que fujam juntos, antes de se juntar a Jack no carro, que a choca quando ele subitamente pede desculpas. Alice não entende o que está acontecendo, até que os homens de vermelho aparecem para arrastá-la para longe, e Jack começa a chorar ao ouvir os gritos de socorro da sua esposa. Em seguida, Alice é levada ao hospital para receber terapia de eletrochoque. Enquanto seu corpo inteiro dói, ela começa a ter as visões do casal novamente e descobre que é ela e Jack vivendo nos tempos modernos e cantarolando aquela música irritante. Jack perdeu seu emprego, mas Alice diz que não há problema, porque ela pode fazer outro turno no hospital, onde trabalha como médica. Fazer turnos duplos começa a afetar Alice, e quando ela chega em casa, Jack não ajuda o seu humor, deixando de fazer o jantar e tendo a coragem de se ofender quando Alice está ocupada demais para se ocupar com isso. No final, Jack passa a noite ouvindo o podcast de Frank, que promove uma maneira dos homens encontrarem o seu verdadeiro eu, longe da sociedade que os sufoca. Algum tempo depois, Alice acorda novamente no hospital em Victory. Collins anuncia que ela foi curada, então Alice é mandada de volta para a cidade, onde começa a viver a sua antiga rotina, como se nada tivesse acontecido. Os dias passam calmamente até que em uma noite, Jack chega do trabalho cantando aquela música irritante. É então revelado que o Jack das visões dela é real e que ele se candidatou para fazer parte do projeto Victory, onde ele pode escolher ter a vida perfeita. Isso lhe concedeu acesso a uma máquina especial que ele mantém em casa, e Alice está conectada a ela 24 horas por dia,
7 dias por semana, porque a sua vida em Victory é uma simulação. Isso é o mesmo para todas as esposas de lá. E assim como outros homens, Jack se conecta a ela todos os dias, por apenas algumas horas, e se desconecta quando entra na sede do deserto. No restante do tempo, ele é encarregado de manter o corpo real de Alice em bom estado e precisa trabalhar em um emprego de baixa remuneração para pagar a máquina. De volta a Victory, Alice cai no chão de dor, sobrecarregada pelas imagens que acabaram de chegar à sua mente. Ela exige uma explicação de Jack, que imediatamente fica na defensiva e grita que ele fez isso para que eles pudessem ter uma vida perfeita, pois estavam infelizes. Alice ainda acredita que ele se comportou como um idiota por tirar a sua autonomia e tentar convencê-la de que ela é louca. Ela também está preocupada com as outras esposas e com seus filhos, mas Jack imediatamente esclarece que os filhos não são reais, eles também fazem parte da simulação. Em seguida, Jack se ajoelha para implorar o perdão de Alice, mas ele se agarra a ela e dificulta sua respiração. Cansada das mentiras, Alice pega um copo e o usa para bater em Jack e deixá-lo inconsciente. O que ela não sabe é que morrer em Victory também mata na vida real, e quando o verdadeiro Jack fecha os olhos, Frank recebe uma ligação contando o que aconteceu. Nesse momento, Bunny entra na casa porque ouviu alguns ruídos e imediatamente cobre o corpo de Jack antes de tentar acalmar Alice. Alice tenta explicar tudo e Bunny confessa que já sabe. Ela escolheu a simulação porque é a única maneira de ter os seus filhos de volta depois que eles morreram na vida real. Ela também explica que Alice precisa ir à sede e se desconectar porque Jack não pode mais fazer isso por ela na máquina real. Alice está com medo, mas faz o que Bunny pede, descobrindo que todos os vizinhos também estão saindo. Quando todas as luzes da rua começam a explodir, as mulheres começam a perceber que algo está errado, mas os homens estão concentrados em perguntar sobre Jack e tentar impedir Alice. Bunny aparece para afastar os homens, dando Alice a chance de entrar em um carro e ir embora bem a tempo dos homens de vermelho chegarem, roubando carros para ir atrás dela. Começa uma perseguição pelas ruas, e embora Alice consiga sair da cidade, as coisas ficam mais complicadas no deserto quando os homens de vermelho começam a bater no carro dela. O Dr. Collins também está vindo em seu próprio carro e acelera para ajudar a pegá-la. Mas quando Alice se vê cercada, ela rapidamente tira o carro do caminho e faz com que todos se choquem. Frank então recebe a notícia da morte de Collins, então Shelley também ouve o que está acontecendo. Enquanto Frank está ocupado demais dando ordens, Shelley se aproxima dele e o esfaqueia, dizendo que agora é a vez dela. No deserto, Alice continua dirigindo até encontrar a colina e pegar a estrada com o carro, mas o veículo fica preso em uma curva ruim. Ainda sem estar pronta para desistir, Alice salta do carro e começa a correr, achando que o carro que está bloqueando o caminho é suficiente para deter os outros. Infelizmente, os homens de vermelho também saem de seus carros e começam a subir a colina para tentar alcançá-la, de modo que Alice precise levar o seu corpo ao extremo para correr até o topo. Quando chega à cúpula, Alice alucina com Jack abraçando-a e pedindo que ela fique, e também se lembra do tempo que passaram juntos na vida real. Nesse momento, os homens de vermelho aparecem atrás dela, o que a lembra do que precisa fazer. Alice corre para a parede e coloca as mãos no vidro, jogando a cabeça para trás, enquanto as imagens perturbadoras voltam, misturadas com algumas lembranças da vida real. De repente, tudo fica preto, e Alice suspira. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.